Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Bom, hoje, né, nossa aula de hoje nós vamos fazer uma atividade. Só que antes de fazer essa atividade, nós temos que ver um pouquinho do conteúdo de que essa atividade trata. Vamos para o slide, por favor? Me acompanhem, galerinha. Vamos ampliar. Prontinho, um slide ampliado. E eu acabei esquecendo de colocar o assunto, né? Mas nós vamos falar um pouco sobre romance e sobre conto, certo? Primeiro sobre conto e depois sobre romance, ok? Bom. Vamos lá, né, pessoal? Deu um branco agora no que eu ia fazer, mas é assim mesmo, né? Tudo bem. Vamos lá. Em relação ao gênero conto, né? Ele é um gênero literário que possui narrativa curta, tem origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias, né, gente? A gente adora, né? Ouvir histórias dos mais antigos, das outras pessoas, contar as nossas histórias também, né? Passa por narrativas orais de povos antigos, trilhando pelos gregos, romanos, pelas lendas orientais, parábolas bíblicas, novelas medievais até os nossos dias atuais, né? A estrutura do conto é formada por situação inicial, né, que no caso é introdução, desenvolvimento e situação final, certo? O desenvolvimento ele costuma estar ali dividido entre conflito e clímax, né? Então vamos lá. Essa divisão é parte importante para a composição do enredo. Dessa forma, na construção do conto ocorrem os elementos da narrativa, que são foco narrativo, né? Primeira e terceira pessoa, narrador-personagem, narrador-observador ou onisciente, na narrador em primeira pessoa, personagem, terceira pessoa, observador ou onisciente, espaço, que é onde, né, aquilo tudo acontece, e o tempo psicológico, que remete às lembranças, e o tempo cronológico, né, que remete às horas, dias, datas, né, gente? Lembram disso, os elementos da narrativa? Bom, quando se trata de foco narrativo, está falando da questão do narrador em primeira ou terceira pessoa. Do espaço onde, né, aquilo se passou, aquela história se passou, onde tudo aconteceu. E do tempo, a gente está falando do quê? Do tempo cronológico, que se trata... Oh, por quê, gente? Vamos lá, né? Tempo cronológico, né, que trata de horas, datas, né, meses, por aí em diante, e do tempo psicológico, né, que remete às nossas lembranças. Voltando ao texto, devido à necessidade de contextualizar a narrativa, o conto sofreu diversas transformações ao longo da história, originando tipos como conto de ficção científica, conto infanto-juvenil, conto fantástico, conto de fadas, né? E outros contos, né, gente? O que não falta são tipos. Bom, agora falando um pouco sobre o romance, né? Falando um pouco sobre o romance, vamos lá. Embora a palavra romance seja muitas vezes utilizada para designar uma experiência de cunho amoroso, quando se trata de literatura, sua definição é outra, né? O romance é uma forma literária que é mais popular no Ocidente desde o século XIX. Veja como isso tudo é muito antigo, né, gente? Percebem como é antigo esses gêneros textuais, né? É claro que a cada dia surgem outros, né? Hoje em dia são tantos que a gente não consegue nem contar, certo? O que é romance, gente? O romance é uma forma literária narrativa escrita em prosa que se popularizou na literatura ocidental durante o século XIX. Suas origens, entretanto, remetem a Dom Quixote, né? Novela de cavalaria, escrita por Miguel de Cervantes no século XIV. Considerada um precursor do romance moderno. Veja lá, quando tudo começou, né? Quando é que se tem ideia de que começaram a ser escritos os romances, né? A forma literária do romance apresenta de maneira ficcional a experiência social da modernidade, uma representação mais próxima da experiência individual que possui um contexto temporal
e espacial, né, gente? No caso, aí vamos lá. A forma literária do romance apresenta de maneira ficcional a experiência social da modernidade e uma representação mais próxima da experiência individual, que possui um contexto temporal e espacial. Antes de serem vendidos e editados em forma de livro, tal como os conhecemos agora, os romances eram publicados em folhetins, em um capítulo por vez, em espaços dedicados a eles nos jornais. Isso colaborou para a popularização desse tipo de história ficcional, já que eram veiculados em meios de comunicação de grande circulação e deixavam os leitores ávidos por dar continuidade à narrativa, algo semelhante aos seriados e novelas televisivas dos dias de hoje. Exatamente. Bom, os jornais saíam o quê? Uma vez, né, por semana, né, alguns uma vez por mês. E aí o que é que acontece? Nos folhetins tinha aquela parte que eram destinadas às novelas, no caso aos romances, no caso, né? E o que é que acontecia? Cada publicação saía um pedaço, não saía aquele monte, né? Saía um capítulo, né? E aí o que é que acontece? O pessoal ficava agoniado para saber qual era o restante da história. E nisso, né, foram surgindo outros e outros e outros, e o pessoal sempre naquela agonia, como será o próximo capítulo? Como será o próximo capítulo? Quando a gente está lendo um livro que a gente gosta muito, né? Quando a gente está assistindo uma novela que a gente gosta, qualquer coisa que a gente gosta, a gente quer saber como é que aquilo vai acabar, dar continuidade, né? Então, bem assim era o pessoal antigamente para saber como era que aquilo ali ia continuar, certo? Vamos lá. Características, né, do romance. Vamos lá, gente. As características do romance. Bom, narrativa longa escrita em prosa, geralmente dividida em capítulos, né? Ambientação temporal. A narrativa deve acontecer em determinado tempo, que pode ser linear ou não linear, objetivo ou subjetivo. Ou seja, quando a gente diz que a história é linear, o que é que acontece? A história ela acontece de acordo com o tempo correndo normalmente, ou seja, né? Passado, presente, futuro, certo? Isso daí dá linearidade da história. E não linear é quando a gente está pronto, a gente está aqui no presente, nós retornamos ao passado, de repente vamos ao futuro, então isso daí a história deixa de ser linear, porque não obedece ao tempo cronológico correto da história, entendeu como é? Vai e volta, então perde a linearidade. E objetivo ou subjetivo, né? Vamos lá. Ambientação espacial. Além do tempo, o romance é ambientado em determinados espaços onde as ações acontecem, né, gente? Espaço. A gente já falou do tempo, agora a gente está falando do espaço. E vamos falar do enredo agora. Enredo ou trama. O romance conta uma história que é apresentada a partir de um encadeamento de eventos, que é o enredo. Né? Muitas vezes a história contada não é o principal componente do romance, mas sim a maneira como essa história é contada, certo? Gênero em constante mutação, né? Como tudo na nossa vida na atualidade, sofrendo muita mutação. O que é que acontece? Não só o gênero conto, mas não só o gênero romance, desculpe, mas todos os gêneros textuais, eles vão sofrendo atualização. A nossa língua portuguesa, ela sofre, no caso, alteração ao longo dos tempos. O que dirá o gênero textual romance, né, gente? Vamos lá. O gênero em constante mutação. O romance não é uma forma acabada, mas está continuamente se transformando, assim como a humanidade. É um gênero aberto aos mais variados experimentalismos, buscando formas de captar a atenção do leitor. Com certeza. Quanto mais se capta a atenção do leitor, mais, no caso, vai ter sucesso, né? Qualquer tipo de texto. Exemplos de romance. Vamos lá, alguns exemplos de romance, né, gente? Romance histórico. Narrativa ficcional que se desdobra em determinado espaço-tempo que corresponde a um período histórico verídico. Exemplo, As Minas de Prata, de José de Alencar. O que é que acontece? José de Alencar, quando escreveu As Minas de Prata, ele falou de algo, né, no nosso tempo histórico, ou seja, algo verídico. Ele se inspirou em algo verídico para escrever As Minas de Prata, né? Romance regional, né? Espaço rural ou distante dos grandes centros urbanos, cujos costumes e cultura são representados em primeiro plano. Né, gente? O que é que acontece? Quando a gente fala assim, romance regional,
né? Aquele romance que acontece naquele lugar assim, mais afastado, no interior, né? Que retrata tudo que tem ali dentro daquele ambiente, né? Mostra realmente como é o lugar, dentro das suas entrelinhas, ele descreve o lugar tudo direitinho, certo? Romance de formação, né? Narra a história de crescimento e amadurecimento de um protagonista, ilustrando as dificuldades e percalços durante o longo caminho de formação moral, física e psicológica do ser humano, né? Aqui está falando sobre o Ateneu de Raul Pompeia, né? Que conta a história do estudante secundarista. Não vou contar mais nada, não, porque senão vocês não vão querer ler o livro mais adiante, certo? Mas, de certa forma, é um clássico e eu creio que vocês têm que ler, né, nono ano? Vamos lá. Romance de ação. Possui uma trama complexa e a história é centrada nos desdobramentos da ação do protagonista, o herói, né? Como aqui tem, no caso, o Guarani de José de Alencar, né? Que, no caso, José de Alencar, vocês percebem que roda e vira, vocês veem o nome dele, né? Por quê, gente? Porque ele escreveu durante várias escolas literárias, certo? Esse homem é muito inteligente. E vamos lá. Ou melhor, ele era, né, gente? Ele era, porque passou. Romance picaresco, protagonizada por um pícaro, isto é, uma pessoa de origem humilde, sem trabalho ou profissão fixa, que vive das mais diversas ocupações para garantir sua sobrevivência, muitas vezes envolvendo-se em atividades escusas ou ilícitas, tornando-se um anti-herói, né? Anti-herói. O que é anti-herói, professora? Bom, o herói é aquele que tenta beneficiar as pessoas usando o quê? Praticando ações lícitas, né? O anti-herói, ele tem boas intenções, só que ele faz algumas coisas que não são de boa conduta, por isso que ele é chamado de anti-herói, certo? Exemplo, na memória de um sargento de milícia de Manuel Antônio de Almeida. Romance autorreflexivo, né? Caracteriza-se por inserir no texto colocações que dizem respeito ao próprio ato de escrevê-lo. Há uma presença ativa do leitor na construção textual e uma exposição das estruturas que compõem a narrativa. Exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, né? Romance com características autorreflexivas. Olha direitinho, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim, gente, memórias póstumas, certo? Como isso acontece? Como é que uma pessoa que já morreu, né? E tem outro livro, né? Acho que é Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis, se eu não me engano, né? Aí o bom é você ler os dois. Esse, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e depois o outro, certo? Eu já li até, mas só que eu não consigo me lembrar das duas histórias. Eu estou aqui tentando, mas eu não estou conseguindo me lembrar das duas histórias. Coisa de quem lê demais, às vezes acontece isso. Romance psicológico, centrado na consciência individual dos personagens. Em lugar de um narrador externo e onisciente, desenvolve-se a história a partir de um olhar e da interioridade de uma ou mais personagens. Exemplo, Angústia, de Graciliano Ramos, né? Até o próprio nome é meio triste, né? É um romance mais, assim, mais intimista, né? Bom, seguindo aqui. Depois disso tudo, tem a questão da atividade, né, por dentro do texto, páginas 56 e 57, o que nos leva ao nosso livro didático. Me acompanhem, pessoal, por favor. Vamos lá. Aí, na página 56, por dentro do texto, né? Bom, esse texto, por dentro do texto, ou esse texto, vixe Maria, me enganei tudo. Por dentro do texto, ele está o quê? É uma interpretação, certo? Do texto do romance, Fragmento 2, né? Que é a continuação da Pata da Gazela. Vocês lembram aquele texto que deixou aquela dúvida assim, o que é que estava acontecendo, né? O que foi que a pessoa deixou cair? Antes de responder por dentro do texto, nós temos que voltar à leitura do texto, né, gente? Como é que a gente vai fazer uma interpretação sem antes ler o texto? Então, vamos à leitura do texto. Texto 3, né? Página 54, certo, gente? Texto 3, romance, fragmento 2.
O início do texto, né, da Pata da Gazela está entre a página 50 a 52. E aqui, no caso, é o fragmento 2 desse romance Pata da Gazela. Horácio de Almeida, o nosso leão, voltou a casa à hora de costume, 4 da tarde. Como admitir que um príncipe da moda não aproveitasse a aventura do carro para, sobre ela, bordar um romance de rua com que excitasse a curiosidade dos amigos? Foi só quando, encostado em sua otomana, descansava para o jantar que Horácio, procurando a carteira e charutos no bolso do fraque, lembrou-se do objeto. Teve então curiosidade de examiná-lo. Sabia o que era. Na ocasião de apanhá-lo, reconhecera o pé de uma botina de senhora, mas não fizera grande reparo. Agora, porém, de novo o tinha diante dos olhos, a sós em seu aposento e despreocupado de ideia de restituir. Horácio achou o objeto digno de uma séria atenção e, aproximando-se da janela, começou um exame consciencioso, né, no caso. Era uma botina, já o sabemos. Mas que botina? Um primor de pelica e seda, a concha mimosa de uma pérola, a faceira irmã do lindo chapim de ouro da borralheira. Em uma palavra, a botina desabrochava em flor, sob a inspiração de alguém, ou melhor, de algum artista ignoto, de algum poeta Seiró e Torquês. Não era, porém, a perfeição da obra, nem mesmo a excessiva delicadeza da forma, o que seduziu o nosso leão, eram, sobretudo, os debuxos suaves, as ondulações voluptuosas que eram deixadas na película, os contornos do pezinho desconhecido. A botina fora servida e, muitas vezes, embora estivesse ainda bem conservada, o desmaio de sua primitiva cor bronzeada e o esfrolamento da sola indicavam bastante uso. Mas a botina achada já não era um artigo de loja, e sim um traste mimoso de alguma beleza ou gentil companheiro de uma moça formosa, de quem ainda guardava a impressão e o perfume. O rosto estufava, mostrando o firme relevo do pezinho arqueado. Na sola se desenhava a curva graciosa da planta sutil, que só nas extremidades beijava o chão, como o silfo que frisa a superfície do lago com a ponta das asas. Há um aroma que só tem uma flor na terra, o aroma da mulher bonita, a fragrância voluptuosa que se exala ao mesmo tempo do corpo e da alma, perfume inebriante que penetra o coração com amor volatizado. A botina estava impregnada desse aroma delicioso. O delicado tubo de seda que se elevava como a corola de um lírio, derramava como uma flor ondas suaves. O mancebo colocava longe de si o charuto para não desvanear o fumo, ou com o fumo os bafejos daquele odor suave. Não havia aí o menor laivo de essência artificial preparada pela arte do perfumismo. Eita! Do perfumismo. Era a pura exalação de uma cutis acetinada, esse hábito de saúde que perspira através da fina e macia tez e como através das pétalas de uma rosa. De repente, uma ideia perpassou no espírito do moço, o que o fez estremecer. Essa botina grácil, em que mal caberia na sua mão aristocrática, uma botina mais mimosa do que a sua luva de pelica não podia ter um número maior do que o dos seus anos, 29. Será de uma menina? Murmurou ele um tanto desconsolado. Examinou novamente a obra-prima, voltou-a de todos os lados, apapou docemente o salto e o bico, dobrou a orla da haste, sondou o interior da concha que servira de regaço ao feiticeiro pezinho. Depois de alguns instantes, desse exame profundo e minucioso, um sorriso expandiu o semblante de Horácio. É de moça, é de mulher, murmurou ele. Aqui estão os sinais evidentes que não podem falhar. Horácio sorriu. Esta botina é de moça, e moça em todo o vício da juventude. A sola apenas roçada, junto à ponta, o salto quase intacto. Não estão descrevendo com maior eloquência a sutileza do passo ligeiro? Eu sinto, posso dizer, eu vejo esse andar gentil que manifesta a deusa, como disse o poeta, a deusa, a Vênus desse Olimpo em que vivemos, a mulher. Só quando toda a seiva se precipita para o coração, quando germinam os botões que mais tarde abrirão em flor, só nesse momento de assunção é que a mulher tem este andar sublime e augusto.
É o andar do passarinho que, roçando na relva, sente o impulso das asas. É o andar do astro nascente, caminhando para a ascensão. É o andar do anjo que, mesmo tocando a terra, parece prestes a fugir do céu. E é, finalmente, a elação da alma que aspira de Deus os eflúvios do amor único ambiente do coração. Bom, vemos aqui o fragmento 2 do romance A Pata da Gazela. E agora nós vamos para o Por Dentro do Texto, página 56. Me acompanhem, galerinha, e vamos até a página 57, certo? Bom, por dentro do texto, né? Interpretação do texto que nós acabamos de ler. Primeira questão. O que mais chamou a atenção de Horácio? A beleza do calçado ou o fato de as formas relevarem traços da moça desconhecida? E aí, gente, o que é que vocês acham? De acordo com o texto que nós lemos, foram os traços da bota, ou melhor, a forma da bota, né? A beleza do calçado, ou no caso, os traços da moça desconhecida que ele estava descrevendo ali naquele calçado. 2. Muitos adjetivos são usados na descrição da bota. Por que isso acontece, né? Porque ele dá tantas características à bota, hein, gente? 3. É possível afirmar que o texto apresenta grande identificação entre a moça e seu calçado? Explique a resposta e transcreva um texto que a confirme, né? Vocês vão ver se, no caso, se é possível afirmar a identificação que o trecho do texto traz mesmo, no caso, essa identificação entre a moça e o seu calçado. 4. O fato de Horácio reconhecer que os sapatos exalavam aromas perfumados e a maneira pela qual a moça é descrita no último parágrafo revelam algo sobre como a mulher é vista nesse romance. Releia os trechos do texto que contém essas informações e escolha. Entre as imagens a seguir, aquela que se assemelha à visão sobre a mulher apresentada na obra A Pata da Gazela. Justifique sua resposta com elementos do romance. Bom, você vai pegar, certo? E vai, vamos lá. Você vai ler os trechos do texto e vai pegar e vai ver qual dessas duas imagens mais se assemelha, né, àquilo que está descrito na obra. Aqui tem, né, a legenda. Mulher olhando para a esquerda, 1886, de Claude Monet, né? E tem a leiteira de 1657 ou 1658, não é certa a data, de Johannes Vermeer, né? Agora vamos para a quinta questão. Quinta questão. Releia esse trecho do texto. E é o andar do passarinho que, roçando a relva, sente o impulso das asas. É o andar do astro nascente, caminhando para a ascensão. É o andar do anjo que, mesmo trocando a terra, parece prestes a fugir ao céu. E é, finalmente, a relação da alma que aspira de Deus os eflúvios do amor único ambiente do coração. Bonito esse trecho, né? Na descrição do andar da moça, há uma série de repetições. Em sua opinião, essas repetições foram empregadas adequadamente? Justifique sua resposta. Gente, às vezes algumas repetições elas são feitas para dar ênfase, né? Para dar, de certa forma, uma beleza, um ar poético àquele trecho, certo? Prestem bastante atenção, né? E respondam, né? Essa resposta é pessoal, mas aí leiam direitinho e respondam com bastante carinho, né? Veja se vocês tiram a resposta assim, lá da alma, depois de ler um texto bom desse, certo? Vamos lá. A repetição é um recurso estilístico bastante usado pelos autores para conferir beleza a um texto literário. Esse recurso também é utilizado nos poemas e recebe o nome de paralelismo ou anáfora, certo? Por quê? Porque ele vai repetindo, ele vai retomando textos, coisas que ele já tinha falado anteriormente. Vocês viram a beleza que isso deu ao texto? Vamos lá. 6. Volte ao segundo fragmento do romance, A Pata da Gazela, e identifique outro trecho em que ocorre repetição estilística. Você vai voltar lá no texto que a gente acabou de ler, né? Que a gente acabou de ler, e vai, no caso, destacar um fragmento, né? Que também identifique algo que tem, assim, uma repetição estilística, certo? E aí você vai pegar, lembrando que quando você transcreve um pedaço do texto de um lugar para o outro, você põe aspas, certo, gente? Ponham lá no seu caderno, mas lembrem das aspas.
7. Veja como Domingos Pascoal Segala explica o que é romance nesse verbete. Né? Vamos ver esse verbete de dicionário de Domingos Pascoal Segala. Romance, né? Subjuntivo masculino, obra narrativa de ficção, que consiste em descrição longa de ações e sentimentos das personagens cuja história desenrolada num determinado tempo e espaço constitui a transposição da vida real para o plano artístico. Pretendia escrever um romance sobre as suas aventuras. Livro que contém essa narrativa. Procurei seu romance em 2 livrarias, né? Agora vamos lá. Com base nessa definição, responda. O romance sempre apresenta uma história de amor? Vocês viram que não, né, gente? Vocês viram de acordo com o que a gente viu no slide, que nem sempre o romance traz uma história de amor, né? Ele é um gênero literário. Se ele é um gênero literário, ele pode tratar de outros tipos de história, e não somente histórias de amor, certo? Vamos lá. 8ª questão. Leia as informações do quadro. Enquanto o conto mostra a vida de um flagrante, o romance amplia o foco, expondo largamente os acontecimentos. Antigos ou mais atuais, os romances possuem estrutura complexa. Apresentam histórias mais extensas, geralmente divididas em capítulos. Esse gênero não relata sempre uma história de amor. Existem romances policiais, de aventura, de mistério, de ficção científica, etc. No século XIX, os romances eram publicados em folhetins e muito apreciados pelo público feminino. Naquela ocasião, muitos deles continham uma história de amor, mas não deixavam de lado a crítica à sociedade burguesa da época. Com certeza. Vamos lá. Após conhecer a estrutura do conto, inteirar-se das características do romance e ler os textos relativos a esses 2 gêneros, responda. Por qual deles você tem maior preferência? O romance ou o conto? E por quê? Né? Vocês conheceram um pouquinho de cada um e agora vocês vão dizer qual deles vocês gostam mais, né? E o porquê vocês gostaram mais de um ou do outro. Certo, gente? Bom, diante de tudo que nós vimos nessa aula, né? Ela vai ficando por aqui. Mas, pessoal, eu não me canso de dizer que cuidem-se, cuidem das pessoas que vocês amam. Logo, logo estaremos todos juntos e misturados, né? Mas com cuidado ainda, eu creio eu. Certo? Então, vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.